15 de abril de 2026, 4 da manhã, Litoral Paulista, Riviera de São Lourenço, Bertioga, dentro de uma casa de luxo às margens do mar, festa, música, bebida, pessoas dormindo depois de uma noite longa. Ninguém esperava visita, mas a Polícia Federal estava monitorando tudo. Cada post nas redes sociais, cada story, cada localização publicada em tempo real. E quando os agentes viram onde o alvo havia passado a noite, mudaram a rota imediatamente. Chegaram sem avisar. A porta estava aberta. Os homens dormiam espalhados pelos quartos. Em questão de minutos, todos foram levados para a sala. Os agentes verificaram, um por um, quem tinha mandado de prisão em aberto. Tinha, na mesma manhã, do outro lado do país. No Rio de Janeiro, outra equipe da PF batia na porta de um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes. Mais um alvo, mais algemas. E em Goiânia, mais uma prisão. No total, naquele dia, mais de 200 agentes federais se espalharam simultaneamente por 9 estados e o Distrito Federal. 39 mandados de prisão temporária, 45 ordens de busca e apreensão. Tudo coordenado ao mesmo tempo, para que nenhum alvo pudesse avisar o outro. A Operação Narcofluxo havia começado, mas o que estava por trás daquela mega operação não era apenas uma festa interrompida, ou um funkeiro famoso algemado, era algo muito maior. Um esquema sofisticado, bilionário, construído durante anos, que usou shows ao vivo, criptomoedas, rifas digitais, influenciadores com dezenas de milhões de seguidores, e até uma fintech operada por cidadãos chineses. Tudo para mover mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais de origem ilícita, camuflado dentro da indústria do entretenimento brasileiro. E a chave que derrubou tudo foi um erro que qualquer pessoa poderia cometer, um arquivo esquecido, uma senha que não existia. Esse dossiê vai contar cada detalhe. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, curte o vídeo e compartilha com alguém que precisa saber dessa história. Para entender a Operação Narcofluxo de verdade, você precisa voltar um ano antes. Abril de 2025, a Polícia Federal deflagra a Operação Narcovela. O foco era a logística marítima do narcotráfico, as rotas usadas pelo crime organizado para transportar drogas pelo Oceano Atlântico, longe dos radares das autoridades portuárias. O resultado foi expressivo. Bloqueio de 1 bilhão e 320 milhões de reais em ativos ligados diretamente ao esquema. Mas os investigadores perceberam algo perturbador. O dinheiro não parava ali. Ele continuava se movendo, saía do tráfico e entrava em outro mundo. Um mundo de apostas online, de criptomoedas, de rifas digitais, de shows e palcos iluminados com cachês milionários. Em outubro de 2025, a segunda fase chegou com ainda mais força. A Operação Narcobet rastreou como esses recursos eram convertidos em criptoativos e reinvestidos em plataformas de apostas online clandestinas, sem nenhuma regulamentação, fora do alcance do sistema financeiro formal. E a investigação revelou algo que os analistas financeiros da PF ainda não haviam visto, em escala tão grande no Brasil. O crime organizado havia descoberto o entretenimento, não como passatempo, como ferramenta de lavagem de capitais. Shows de funk realizados em comunidades serviam para movimentar dinheiro vivo em volumes altíssimos, de forma aparentemente legítima. Rifas digitais com prêmios chamativos circulando em perfis com dezenas de milhões de seguidores, captando recursos de origem obscura, influenciadores com audiências massivas, sendo usados para dar aparência de normalidade a transações que, por baixo da superfície, escondiam fortunas ilícitas. E no centro de tudo isso, havia um sistema financeiro paralelo, completamente estruturado. Empresas de fachada abertas em nome de laranjas. Contas bancárias fracionadas abaixo dos limites que acionam o radar do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Brasil. Criptoativos enviados silenciosamente para o exterior, através de uma fintech operada por cidadãos chineses, completamente fora do alcance do sistema bancário tradicional. 1 bilhão e 600 milhões de reais em 2 anos. E ninguém havia sido preso ainda.
Isso estava prestes a mudar. Esquemas bilionários não caem por acaso. Eles caem por um erro. Às vezes um erro grande, às vezes ridículo de tão simples. No caso da Narcofluxo, o erro foi um backup de celular. E esse detalhe mudou tudo. O contador do grupo, Rodrigo de Paula Morgado, armazenava arquivos extremamente sensíveis no iCloud, a plataforma de nuvem da Apple. Um serviço comum que qualquer pessoa usa para guardar fotos de viagem, conversas, documentos do dia a dia. Rotineiro, discreto, mas o backup dele não estava criptografado. Sem senha adicional, sem camada extra de proteção, sem nenhuma barreira entre aqueles arquivos e quem soubesse onde procurar. Os investigadores da Polícia Federal acessaram esse backup e dentro dele encontraram tudo. Registros financeiros detalhados, planilhas de movimentações em criptoativos organizadas por data e valor, transferências internacionais com origem e destino claramente identificados, nomes, valores exatos, datas precisas. O mapa completo de como o dinheiro entrava no esquema, circulava entre camadas e saía do outro lado com aparência completamente limpa. Com esse material em mãos, os investigadores reconstruíram a engrenagem inteira. O funcionamento era em 3 camadas, distintas e deliberadas. Na primeira, o dinheiro ilícito entrava no sistema, vindo do tráfico de drogas, de apostas ilegais, de rifas digitais clandestinas e de estelionato praticado em larga escala. Na segunda camada, esse dinheiro era fragmentado em transferências menores para não chamar atenção, convertido em criptoativos, enviado para fora do Brasil através da fintech chinesa, driblando completamente os mecanismos de controle financeiro nacionais. Na terceira camada, a mais visível, a mais difícil de questionar de fora, o dinheiro retornava com aparência limpa, reinvestido em imóveis de alto padrão, veículos importados, joias e aeronaves, frequentemente registrados em nome de terceiros, para ocultar quem realmente era o proprietário. A PF apontou ainda que parte do esquema estaria ligada à lavagem do lucro de um carregamento de 3 toneladas de cocaína, interceptado em alto mar em 2023. 3 toneladas, escondidas em números que apareciam em rifas digitais e contratos de show. Quando os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos, a operação já era irreversível. 15 de abril de 2026. Antes do amanhecer, 230 agentes federais se posicionaram simultaneamente em endereços espalhados por 9 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e o Distrito Federal. A coordenação era milimétrica. Cada equipe sabia exatamente onde estar e o que fazer. Nenhum alvo poderia ser avisado antes que os outros fossem abordados. Em Bertioga, no litoral paulista, os agentes chegaram a uma residência de luxo, onde uma festa havia terminado horas antes. As redes sociais do alvo principal haviam entregado a localização exata. Stories publicados durante a madrugada mostravam o endereço em tempo real. A PF mudou a rota da equipe na última hora, depois de verificar os posts. A porta estava aberta. Os investigados dormiam tranquilamente. Foram acordados, levados para a sala e identificados um por um. No Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, outra equipe chegava a um condomínio fechado de alto padrão. O alvo foi encontrado em casa. Em Goiânia, o criador de uma das maiores páginas de entretenimento do país, com mais de 27 milhões de seguidores só no perfil principal, foi detido. Ao longo do dia, os números cresceram. 33 prisões cumpridas na primeira rodada, 45 endereços vasculhados simultaneamente. Apreendidos: veículos de luxo avaliados em cerca de 20 milhões de reais, Porsche, BMW, Amarok V6, relógios de alto valor, joias, armas, dinheiro em espécie e um volume expressivo de equipamentos eletrônicos, que passariam semanas sendo analisados pela Perícia Federal. Contas bancárias bloqueadas, bens sequestrados, empresas com restrições determinadas judicialmente para interromper o fluxo financeiro imediatamente. Os investigados poderão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, crimes que, combinados, podem resultar em décadas de reclusão. As defesas de todos os investigados
contestaram publicamente as acusações. Afirmaram que todas as movimentações financeiras são lícitas, com origem devidamente comprovada, e que prestarão esclarecimentos à Justiça assim que tiverem acesso completo aos autos, que tramitam sob sigilo judicial. Novas fases da operação não estão descartadas pela PF, mas o que aconteceu depois disso vai te surpreender, e você precisa me dizer nos comentários o que acha que vai acontecer a seguir. A Operação Narcofluxo colocou em evidência algo que especialistas em crimes financeiros vinham alertando há anos. O crime organizado evoluiu, e evoluiu rápido. Não basta mais perseguir o traficante na esquina, ou apreender um carregamento de droga no porto. O dinheiro ilícito hoje circula em ambientes que não parecem criminosos. Circula em plataformas digitais, com dezenas de milhões de usuários, em contratos de shows e cachês artísticos, em rifas que aparecem no feed de qualquer brasileiro enquanto ele toma café da manhã, em criptomoedas que cruzam fronteiras em segundos, sem passar por nenhum banco central, sem precisar de assinatura, sem deixar rastro visível. E o entretenimento, especialmente o funk, hoje um dos gêneros mais consumidos do Brasil entre jovens de todas as classes sociais, virou alvo de investigadores, justamente por sua capacidade de movimentar volumes expressivos de dinheiro vivo de forma aparentemente normal. Isso não significa que todo artista do funk está sendo investigado. Não significa que toda rifa digital é ilegal. Não significa que todo influenciador digital é cúmplice de crime organizado. A Polícia Federal foi clara. Cada investigado tem papel específico, apurado individualmente, e as defesas têm direito pleno de apresentar suas versões perante a Justiça. O que a Narcofluxo revela é um padrão, um modelo de operação que mistura o visível com o invisível, o legítimo com o ilícito, o palco iluminado com o crime nas sombras. E o que derrubou esse esquema bilionário, construído com fintechs, criptoativos e empresas de fachada espalhadas por vários países, não foi uma grande operação cinematográfica. Não foram anos de espionagem. Foi um backup de iCloud sem senha, um arquivo esquecido na nuvem, um erro elementar de segurança digital, cometido por alguém que movimentava bilhões, mas não protegeu o próprio celular. A investigação segue aberta. Novas fases podem revelar mais nomes, mais valores, mais conexões. O Brasil ainda está no começo de entender a escala real do que foi descoberto. E você acha que o entretenimento brasileiro vai conseguir se separar dessa sombra? Ou esse foi apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior? Me responde aqui nos comentários. E se esse vídeo te fez pensar, compartilha com alguém que precisa ver isso.